Já que estamos falando de Sul-Americana, tem Racing e Corinthians e Racing, mas antes tem o Majestoso. E eu espirrei, desculpa para a audiência. Não, e aí eu já te pergunto, o que esperar do Corinthians para esse clássico majestoso no Mané Garrincha e quem renovou com o Timão? É verdade, então o Corinthians que fechou hoje a sua penúltima atividade antes do duelo contra a equipe do São Paulo. Amanhã, obviamente, vai ser um treino mais tranquilo, mais de boa, até porque ele será aberto ao público. A partir de 11 horas da manhã, o torcedor corintiano já poderá acompanhar os seus jogadores treinando ali para essa disputa de jogo contra o São Paulo. O Corinthians fez essa atividade, eu até tinha comentado que achava interessante que a diretoria alvinegra colocasse esse tipo de situação para que o torcedor possa ter uma conexão ainda maior com a sua torcida e que o Corinthians possa também disponibilizar uma maior pressão aí, quem sabe, para o duelo contra a equipe do São Paulo. Não sei se pressão é a palavra, mas um incentivo maior para esse duelo contra a equipe do São Paulo. Domingo, às 4 da tarde, Arena BRB, Mané Garrincha, estaremos lá acompanhando tudo desse duelo entre São Paulo e Corinthians. É a 28ª rodada. E aí pro jogo de amanhã, muito provavelmente, pro jogo de domingo e pro treino de amanhã, muito provavelmente o torcedor vai ver novidade, que é a volta do Ranielli. O Ranielli muito provavelmente já estará à disposição do técnico Ramon Dias para essa disputa. Ranielli teve um problema no departamento do médico do Corinthians e estava enfrentando essa dificuldade ao longo aí de umas 2-3 semanas, acabou afastado dos gramados e já volta a ficar à disposição, mas a tendência é que não apareça entre os titulares, esteja no banco de reservas. Ele estava se somando ao Maicon, ao Ranielli e outros jogadores, o Alex Santana também, que fazem parte desse departamento médico. Até muita gente perguntando, e esses outros jogadores? Olha, esses atletas seguem fora das disputas, eles estão fazendo trabalho de recuperação física. O Alex Santana teve uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa, é uma lesão que demanda aí pelo menos 3 meses que ele fica afastado dos gramados, e é isso que está acontecendo com o Alex Santana. E muita gente querendo saber, e o Thales Magno? Thales Magno é a mesma coisa, só que uma lesão de grau abaixo, grau 2, e aí isso também, de certa forma, acabou atrapalhando a equipe do Corinthians ao longo da temporada, mas que tem conseguido os resultados. Só pra gente ter uma ideia, nas últimas 6 partidas são 5 vitórias. 5 vitórias e um empate. A má fase tem sido deixada um pouco de lado, mas o Corinthians ainda está dentro da zona de rebaixamento. São 28 pontos em 27 partidas, por isso a situação não é das mais fáceis. E aí muita gente querendo saber, antes da gente falar de quem vai renovar contrato com essa equipe alvinegra, muita gente querendo saber quem será o atleta à disposição aí para o técnico Ramon Dias por mais um período. Antes de você falar isso, só para trazer uma bizarrice, a CBF tirou do ar o quê? As datas e horários dos jogos de ida da Copa do Brasil. Porque eles tinham colocado ontem. Não foi o Júlio Avelar que subiu, né? Só pra gente óbvio, não dar o mérito pra ele, porque ele não trabalha. Foi alguém do departamento de arbitragem da CBF que vazou, porque eles colocaram já a escala inteira de arbitragem. E eles colocaram os horários dos jogos. Agora isso simplesmente sumiu do site da CBF. Então, podemos ter novidades. Coitado do torcedor que se empolgou e comprou a sua passagem de ida e volta, reservou um hotel, porque assim, essa insegurança é difícil, né? Agora que você já comprou, você faz o quê? Imagina se esse horário muda, sofre algum tipo de alteração, seja pelo motivo que for, pedido das detentoras de direito, pedido dos clubes, a CBF resolveu fazer de outra forma, colocar os jogos no mesmo horário, não sei, porque não tava, né, Soler? Eles estavam em horários diferentes. O jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco era 7h45, Flamengo e Corinthians 9h45. E agora a CBF sumiu, simplesmente sumiu com esse documento que estava no seu site oficial, que tinha a escala completa também da arbitragem. Então alguém do departamento de arbitragem subiu para o site e aí tiraram do ar. Vai saber o que vai acontecer agora. Que beleza, que tristeza, né? A CBF, essa entidade do futebol brasileiro que realmente, pelo menos, tem feito de tudo para acabar com o futebol
futebol brasileiro. Essa é a verdade. Tem feito de tudo para destruir o futebol brasileiro, para afastar o torcedor. A Conmebol, por exemplo, já definiu as de semifinal de Copa Sul-Americana. Apesar da Conmebol não ser competente também, pelo menos as datas, eles não têm um Júlio Avelar lá, não imagino. Né? Não tem alguém um pouco mais competente por lá para fazer essas definições. E por falar nisso, a gente já sabe as datas das disputas de semifinal, inclusive quando o Corinthians vai a campo diante da equipe do Racing da Argentina. E aí no dia 24 de outubro, o Clube Alvinegro vai a campo diante da equipe do Racing na primeira partida, vai acontecer na Neoquímica Arena. O Racing vai ter o mando de campo na volta porque fez a melhor campanha na fase de grupos, então acaba tendo essa possibilidade de mandar a partida de volta, ter a possibilidade de atuar em casa na partida da volta. Portanto, essa vantagem acaba se tornando importante para a equipe do Racing, que o jogo da volta vai ser no dia 31 de outubro. Depois de um tempo do meu aniversário, eu pedi para a Conmebol e ela atendeu. Eu pedi para a disputa não ser no dia 22 e a Conmebol atendeu. Portanto, a gente relaxa, você não vai convidar ninguém da Conmebol, nem o pessoal da rádio você convidou pro seu aniversário ano passado? Não, então, isso é uma grande mentira. Então, cara, ninguém tá nem aí pro seu aniversário, você não chama ninguém pra ir? Isso é uma grande mentira, E aí vocês estão convidados. Eu não vou fazer nada, mas vocês estão convidados pro meu aniversário esse ano. Depois ele posta a foto no bar. Não vou com fazer os nada. amigos, né? Ele chama os colegas da mídia SCCP, mas não chama os caras que dá folga pra ele, né? Vai ficar tranquilo, eu também não vou. Então só o Capriotti vai. Mas tamo junto e eu não vou fazer nada, mas enfim. Dia 22 de outubro é meu aniversário, dia 24 o Corinthians vai a campo diante da equipe do Racing. Para falar do atleta que renovou com o Corinthians, ele passou de quase emprestado ao Novo Horizontino para também um quase titular do Corinthians, Rian, volante que pertence desde os 12 anos de idade ao Corinthians e tinha contrato até 2026, o Corinthians foi lá e renovou até o fim de 2028. Portanto, o volante Rian acaba de renovar contrato com o Corinthians. Essa foi uma definição da equipe alvinegra divulgada agora há pouco. Portanto, a equipe alvinegra acaba colocando essa possibilidade, o Corinthians, essa possibilidade de renovar com o Rian. Deixa eu falar pra vocês sobre a provável escalação pro jogo de domingo. O Corinthians já tem uma provável escalação e aí quero ouvir a opinião de vocês para essa provável escalação. O Ramon Dias parece finalmente ter abdicado, não sei se finalmente é a palavra, mas abdicou aí do esquema de 3 zagueiros. Eu até, de certa forma, dando minha opinião, gostava do esquema de 3 zagueiros, eu achava interessante e tal, pelo fato de ser um esquema novo. A gente viu o Corinthians por muitos e muitos anos atuando sempre no mesmo esquema, no 4-3-3 ou um 4-4-2, mas ele volta pro 4-4-2 porque tem dado certo. Interessante ou não pra mim, o que importa é que dê certo e o torcedor do Corinthians saia feliz. Por isso, uma provável escalação do timão diante do São Paulo tem Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Vou repetir esse sistema de defesa: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu. O meio de campo de José Martínez, Charles, Breno, Bidon e Garro. José Martínez, Charles, Breno, Bidon e Garro. E a dupla de ataque que tem 33 gols nessa temporada ao todo: Romero e Yuri Alberto. Romero com 16 gols e Yuri Alberto tem 17. Essa é a provável escalação do Corinthians. Um repeteco da provável escalação corintiana. Com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Martínez, Charles, Bidon, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Tricolor Paulista. Boa.